Ezequiel capítulo 37, a começar do verso 1. Todos encontraram, digam amém. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó casa de Israel, meu povo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Diga amém, e toma assento em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: avivamento no vale de ossos seco. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: avivamento no vale de ossos secos. Como pode acontecer um avivamento em um vale de ossos secos, ou melhor, sequíssimos? Sabe por que pode acontecer este avivamento? Porque o dono da vida e o dono da igreja está aqui.
E foi ele que disse: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Escute bem isso. A visão do vale de ossos secos. O que era esse vale? Irmãos, uma espécie de cemitério. Mas uma espécie de cemitério a céu aberto. Agora, comece a imaginar a cena. Deus chama o profeta Ezequiel para profetizar em um cemitério, em um vale de ossos secos, na verdade sequíssimos, e um cemitério a céu aberto, aonde os ossos dos cadáveres que morreram estavam todos expostos perante aquele vale, sobre a terra. Você já pensou o que é isso? Escute bem isso. Para entender melhor essa mensagem, precisamos examinar o contexto bíblico em que encontrava-se o povo de Deus. Porque vocês vão ver e hão de convir comigo que esta não é apenas uma alusão, era uma realidade que o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo. E olha, talvez você diz: ah, pastor, mas isso é para um povo lá, o povo bíblico, o povo de Israel. Esta passagem bíblica nada tem a ver conosco. Não tem? Será que nós não estamos, talvez até pior na situação do que esse povo? Talvez você está dizendo que tem vida e vida em abundância com Cristo, mas não vive a realidade no dia a dia com Ele. Não desfruta de comunhão com Deus, não fala mais com Ele, não ora, não lê Bíblia, não vem para os cultos. E se vem, não sente mais o Espírito Santo movendo-se em sua vida. Você está no culto, mas parece que está num cemitério, uma sequidão tremenda, não sente nada, absolutamente nada. Você não dá um glória a Deus, você não dá um aleluia, está seco, espiritualmente falando. Será que a situação do povo de Deus hoje não é mais pior do que do povo de Israel naquele tempo? Escute bem isso. Israel estava no cativeiro babilônico. E olha, não estava ali por acaso, porque, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso. Tem hora que você está numa situação ruim e não foi Deus que te colocou, não, porque você deixou de ouvir a voz do Senhor. E por conta própria, você se meteu em negócios alheios e agora está vivendo uma realidade na sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele vai colher. Se você plantou desobediência, se você viveu apenas de aparência, numa religiosidade, mas religião não salva, religiosidade não basta. O que é e deve ser real aqui é a tua vida com Deus. É isto que vai fazer toda a diferença. O povo de Israel estava em cativeiro babilônio, estava vivendo um tempo de apostasia. Pastor, o que é apostasia? É a negação da autêntica fé em Deus. Eles viviam um tempo de apostasia, um tempo de crise espiritual. E não é diferente nos nossos dias. A gente está vivendo, não é só uma crise espiritual, a gente vive uma crise de identidade.
Parece que a igreja perdeu a sua identidade. Os cristãos, tem gente que tem até medo de abrir a boca para dizer que é crente. A jovem lá no colégio, estudando, jovem trabalhando, ele pode trabalhar num lugar 10 anos, ninguém vai saber que ele é cristão, por causa do mau comportamento. Ninguém vai dizer. Então há uma crise espiritual que estamos vivendo hoje. Há uma crise de identidade. Então Israel estava vivendo essa crise de abandono da verdade. Eles se desviaram do caminho, abriram mão da verdade. O povo de Israel tapava os ouvidos nesse tempo para não ouvir os profetas. E Deus precisou tratar com eles, porque Deus trata, meu irmão. A Bíblia diz que para os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Deus trata. Não pensa você que você está aí de qualquer jeito, na corda bamba, fazendo o que você almeja, que você deseja, que não haverá uma cobrança. A Bíblia diz, Eclesiastes 3 e o verso de número 15, que Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Então o negócio com Deus é sério. Deus precisou tratar com eles. Isso é, com a nação de Israel de maneira severa. Deus tratou de maneira severa. Agora, a situação de restauração e avivamento parecia impossível acontecer. O povo no cativeiro babilônico, na desobediência, parecia impossível o povo deixar essa escravidão. Há umas palavras que o salmista recorda bem desse tempo, lá no Salmo 137, o povo em cativeiro. Eles estavam como aqueles que sonham. Eles estavam em cativeiro. Lá, depois você lê o Salmo 137. Uma realidade que o povo de Israel estava vivendo. A situação de restauração e avivamento para aquele povo parecia impossível, irremediável. Somente um milagre da parte de Deus poderia mudar a situação daquele povo. Isso é uma lembrança. Quando eles estavam lá na Babilônia, e aí eles começaram a lembrar. A gente, quando estava firme com Deus, vai passando os versículos, vai mostrando para os irmãos. Olha, quando a gente estava firme, a gente ia com as multidões daqueles que iam lá para a casa de Deus. A gente festejava, a gente cantava, a gente salmodiava. Você lembra o tempo áureo na sua fé, quando você desfrutava de plena comunhão com Deus? Como era gostoso, era feliz. Olha, ninguém precisava te chamar para vir à igreja. Você tinha prazer de vir. Pastor não precisava mandar mensagem no WhatsApp para você vir ao culto. Você tinha prazer de vir. Naquele tempo nem WhatsApp tinha. Mas hoje, irmão, as pessoas estão acomodadas, espiritualmente falando. E se vem 2 cultos por semana na igreja, parece que já é um transtorno. Vir 2 cultos por semana. Essa é a realidade. Então, o que Deus faz? Presta atenção. Deus, numa visão, ele leva o profeta Ezequiel num vale de ossos secos. Quem levou ele não foi o diabo. Ele dá testemunho aqui que o Espírito Santo, o Senhor, o levou. Ele não foi levado pelo diabo. Deus o levou até o vale de ossos secos. E nesta visão, Deus mostra para Ezequiel
qual era a verdadeira situação do povo de Israel, daquele povo. E o que me chama a atenção, que quando Deus chamou Ezequiel, ele que era contemporâneo de Daniel e de Jeremias, mas Deus chamou Ezequiel, ele estava junto ao rio de Quebar, está lá no capítulo 1, o versículo 1, a Bíblia diz que junto ao rio Quebar, ele teve visões de Deus. Ezequiel teve visões de Deus. E quando você lê no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, Deus chamou ele e diz: eu quero que você seja a minha boca aos filhos de Israel, mas você vai falar a um povo de coração duro, um povo pétreo de coração, um povo de dura cerviz, um povo que, olha, quando você pregar a verdade para eles, eles vão franger a testa, eles não vão aceitar Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel foi, mas quando ele chegou e viu a real situação do povo, diz a Bíblia que ele ficou 7 dias pasmado diante deles, sem dizer uma palavra. No capítulo 3 ele fala isso, e ele chegou para profetizar, mas quando ele viu as barbaridades, as barbáries que o povo estava cometendo, os pecados, ele ficou sem ação. Tanto é que ele pregou de manhã, à tarde morreu a esposa dele. Coisa estava feia. E nestas visões que Deus deu para Ezequiel, mostrou para ele, numa visão, um vale de ossos secos. E veja que ele mesmo, no capítulo 37 e o verso 1, ele diz que veio sobre ele a mão de quem? Do Senhor. Isso aqui é para ninguém colocar uma questão de dúvida. A mão do Senhor veio sobre ele, a mão do Senhor. Oxalá que a mão de Deus esteja na nossa direção, ou que venha sobre mim e sobre você nessa noite, porque a mão vem como mão protetora, mão restauradora, mão para te colocar no foco novamente, mão para te levar na direção certa. Diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e o verso subsequente diz: e o Senhor me levou em espírito. Quem levou ele? O Senhor. Não foi o diabo. Quem levou Ezequiel foi o Senhor. E diz: o Senhor me levou em espírito. Não era uma visão em que ele foi com seu corpo terráqueo, terreno, terrestre, como queira interpretar. Foi em espírito, como Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, que teve um arrebatamento, foi arrebatado em espírito ao terceiro céu. Aqui diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio. Olha, isso aqui é forte, gente. E me pôs no meio. Não pôs na beirada, porque senão o profeta corria. Irmão, num cemitério, aquelas caveiras, aqueles negócios, um cemitério, só ossos, cabeças, pernas, braços, mas tudo ossos. Aquelas caveiras ali no vale. Irmão, se fosse colocado na beirada, o profeta fugia. Agora no meio não tinha por onde correr. No meio não tinha por onde correr. Colocou ele no meio, tá? De um vale que estava o quê? Cheio. Estava cheio do quê? De ossos.
Você já pensou? Isso aqui representava toda a nação de Israel. Isso aqui representa a igreja antiga, uma igreja morta. É o que Jesus disse lá no Apocalipse para a igreja de Sardes: tu tem nome de que vives, mas estás morto. Quantas pessoas só têm o nome ou a fachada de cristão? Aqui na igreja é um santinho, lá fora um diabrinho. Na igreja é um coitado, lá fora é um safado. Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O que adianta? Assim era a situação daquele povo. Aí Deus mostra na visão esse vale, e Ezequiel foi levado no meio do vale. No verso 2 diz assim: e me fez andar em redor deles. Gente, eu ali, eu não sei para onde eu ia correr. A correr para onde? Estava no meio do vale. E aí, o Senhor pega Ezequiel e começa a andar com ele no meio daqueles vales, ou no meio daquele vale. Ou seja, andando ali aonde estava uma caveira, cabeça para lá, os pés para um lado, tudo separadamente, e ele tinha que ter cautela para não pisar em cima de uma ossada. Era feio o negócio, irmão. Oxalá que você não estivesse lá, porque não é brincadeira isso aqui. Eu comecei a ler e comecei a ter uma criatividade na minha imaginação. Falei, meu Deus, já pensou eu lá no meio, sozinho, com Deus, no meio desse vale de ossos secos? O que você faria? Certamente correria. Quando visse a primeira caveira lá, você ia correr. Você ia correr. Mas Ezequiel nos prova aqui que ainda que naquele tempo tinha outros profetas, Deus havia escolhido ele para aquele tempo e para aquela geração. Olha para cá, eu quero te dizer, às vezes você quer correr da realidade, não vai adiantar. Quem corre do urso encontra com o leão. O negócio é encarar a realidade. Sabe por quê? Foi Deus que te chamou, foi Deus que te vocacionou, foi Deus que diz: ó, eu te escolhi, tu és meu. Foi eu que te escolhi. Ezequiel começou a dar um passeio no meio daqueles ossos e me fez andar ao redor deles. Deles o quê? Daqueles ossos. E ele olhava, contemplava um. Isso aqui parece que era de idoso. Aí, opa, isso aqui é adolescente, é menor. E ele começou, está escrito aí, ele começou a rodear aqueles ossos. Ele começou a fazer isso. E Deus direcionando. Deus estava na direção, mostrando para Ezequiel a verdadeira situação do seu povo Israel. E diz, depois do ponto e vírgula: e eis que eram muito numerosos. Não era 4, 5, 10 cadáveres ali, ossadas de cadáveres. Não, nanina, não. Era um número incontável. Ó, muito numerosos. Quer dizer, muitíssimo. Era um vale, gente. Um lugar muito grande. E ali, exposto naquele vale, aqueles ossos de pessoas que tinha nome de que estava vivo ou vivos, mas estavam mortos. Eles eram muito numerosos sobre a face do vale. E olha, isso aqui me chama a atenção. E estavam sequíssimos.
Quantas vezes na igreja nós estamos assim? O irmão da direita dá um glória a Deus, o irmão da esquerda dá um aleluia, e você está tão seco espiritualmente falando que não sente nada. Gente, não é possível. O irmão da direita glorificando, o irmão da esquerda salmodiando, levantando a mão, e você inerte, sem vida, parecendo uma múmia, parecendo um quadro, né? Porque quadro, você olha, que quadro bonito, né? Ah, quadro, mas sem esboçar nenhuma reação. Parece que o maxilar está engessado, a boca está costurada, porque não dá um glória a Deus, um aleluia. Está parecendo a realidade que viveu Herodes, que num dia designado, ele saiu no palácio, no terraço, e o povo lá embaixo dizia: voz de Deus e não do homem. E ele, ao ouvir isso, não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que Herodes foi comido de bicho. O crente que não dá glória a Deus vai ser comido de bicho, irmão. O crente que não dá glória a Deus vai ser comido de bicho. É certo. É desta forma. Infelizmente, a situação daquele povo era essa. Os ossos estavam sequíssimos. Gente, uma coisa sequíssima, dá para ouvir os estralos, sim ou não? De vez em quando, um osso estralava lá. O profeta dele se mexia. Estava sequíssimo, estralando, sequíssimo. Sabe o que isso representa, sequíssimo? É que fazia muito tempo, muitos anos, que o povo estava naquela situação. Você sabe que se enterra alguém e por algum tempo tem a decomposição dos seus órgãos, da pele, da carne, e vai se descompondo. Mas isso lá dentro de uma sepultura. Agora, quando tira de lá as ossadas, já se passou muito tempo, sim ou não? E aí joga lá num buraco ou num vale, como aconteceu aqui, já tinha saído da sepultura, já estava lá no vale, as caveiras, os cadáveres, as ossadas. Ou seja, quer dizer que isso fazia muito tempo que o povo de Deus não sentia a presença de Deus. É como o crente hoje. Tem crente que há muito tempo não sente a glória de Deus. Ele vem ao culto, mas não se dá o luxo de adorar a Deus. O irmão da direita adora, o irmão da esquerda está feliz e contente. O da frente, oh glória! Lá de trás, aleluia! Jesus vai arrebatar a igreja hoje. E ele está lá, não sente nada. Tem pessoas assim. Esta palavra de hoje, ela vem ao nosso encontro para mexer com a nossa estrutura. Porque eu gosto de palavra que me confronta, mensagem que me confronta. Não queira aquela palavra do pastor no domingo, que ele vai massagear o seu ego, passar a mão. Não, irmão, pare com isso. Deus quer uma nova vida para você. Deus tem uma nova vida para você. É noite de mudança. É noite de você sair do vale de ossos secos. É noite de você sair do vale. E aí, Deus disse ao profeta, verso de número 3, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que você responderia para Deus? Ele dirigindo a você tal pergunta: poderão viver esses ossos? O estado de calamidade era tão terrível que o profeta não atreveu em dizer: sim, Senhor. Ele não disse isso. Ele diz: tu o sabes. Porque se fosse uma situação menos grave, ele dizia: sim, Senhor, pode mudar a situação, o Senhor pode fazer isso. Ele apenas diz: tu o sabes. Porque realmente
a situação daquele povo era grave. E só Deus pode intervir num momento como esse. Gente, a nossa história da igreja hoje, a igreja ela está perdendo o foco. Preste atenção, não é só eu, tem muitos pastores aí fora, pastores espirituais que estão estarrecidos. A igreja, ela cresceu tanto que ela perdeu a sua visão principal. Qual é a visão principal da igreja? É a expansão do reino de Deus aqui na terra. A igreja foi chamada para influenciar e não ser influenciada, para persuadir e não ser persuadida. A igreja, ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Mas olha para cá, a igreja não está sendo. Perdeu o brilho. A igreja perdeu o brilho. Hoje, quando se fala de cristão lá fora, tem muita gente que diz, mas para ser cristão como o meu vizinho é lá, eu não quero ser. Porque lá, ele dá um péssimo testemunho. Para ser cristão, como um funcionário que eu tenho lá, que é crente na empresa, e dá nó, sabe, de vez em quando eu pego ele lá, já chamei a atenção umas centenas de vezes. Irmão, tem muita gente só com o rótulo de cristão, mas perdeu a identidade. É você que vai escolher hoje, se você quer continuar nesse vale de ossos secos, ou você vai sair do vale para viver uma nova dimensão de vida que Deus tem para você. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ele responde, tu o sabes. Quando ele responde, dentro de uma sapiência muito grande, sabedoria, ele não se atreveu em dizer, pode. Ele diz, tu o sabes. Aí o que é que Deus falou para ele? Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Ou seja, eu fico pensando, se foi Deus que criou todos os seres humanos, se foi Deus que fez que aquelas pessoas nascessem e que chegasse àquela situação, por que Deus mesmo não ressuscitou todos eles? Precisou de um homem ou de um profeta chamado Ezequiel. Sabe por quê? Deus quer ter parceria conosco. Deus não quer trabalhar sozinho. Até na criação, a Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, Deus criou também os animais. Aí o que Deus fez? Chamou Adão. Disse, Adão, vem cá. Sim, Senhor. Olha, tá aí. Agora você escolhe quais são os nomes que você vai colocar nesses bichos. Aí ele olhou, cara de vaca. Essa vai ser vaca. Opa, aquele é boi. Aquele é leão. Leoa. E a Bíblia diz que todos os nomes que Adão colocou, assim foi. Sabe o que é isso? Deus quer ter uma parceria conosco. Deus poderia, na hora ali, quando Ezequiel disse, Senhor, tu sabes se pode viver ou não. Deus poderia, então viva todos eles. Deus não. Ele chamou Ezequiel e disse, é você que vai profetizar. Olha para cá, tem muitos mortos e cadáveres ambulantes lá fora. Eles só serão salvos se você profetizar para eles. Eles só ouvirão as boas novas do Evangelho se você pregar para eles. É você que tem que pregar. Deus mandou quem profetizar? Ezequiel. Deus não poderia dar o brado
Eu sempre digo, dá um brado aí, irmão. Deus não poderia ter dado um brado, mas ele não deu. Ele diz, é você que vai dar. Verso de número 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Agora uma coisa eu entendo aqui. Para receber vida, precisa ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós encontramos aí, olha, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Espírito aqui não é o Espírito Santo. Você vê que é Espírito com E minúsculo, se referindo ao Espírito humano, o Espírito de vida da pessoa, que quando a pessoa nasce, né, ela já tem esse Espírito. Deus, quando fez Adão, soprou em suas narinas e deu o Espírito de vida e o fez alma vivente. Então esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Alma, corpo, alma, espírito. Diz a Bíblia, e farei vir sobre vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Esta foi a ordem que Ezequiel recebeu de Deus para profetizar. Pastor, ele obedeceu na íntegra? Obedeceu. O verso de número 7 está escrito: então profetizei, como se me deu ordem. Nosso problema da nossa geração é que a pessoa não recebeu nenhuma ordem para profetizar e está profetizando. Está um tal de, olha, eu creio em profecia. Mas hoje tem gente que está pregando, irmão, profetiza para o seu irmão aí, profetiza, irmão, profetiza uma casa, profetiza um carro novo, irmão, profetiza aí saúde. Irmão, pare com isso, isso não é brincadeira. Profetizar tem que ser segundo a palavra do Senhor. Profetizar tem que ser segundo a ordem que Deus dá a cada um. Tem gente que não recebeu ordem para profetizar e está profetizando. Você vê aí nas lives de revelações, meu Deus do céu, Fabinho, você entra numa live dessa, o camarada diz, eu só vou revelar se você compartilhar 50 vezes. E a pessoa começa 1, 2, 40, tá faltando uma, não vou profetizar. Não, isso é brincadeira. É tantas revelações, e as revelações são: eu vou te dar uma casa nova, eu vou te colocar por cima e eu vou te tirar de baixo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. É só balela, é só profecia falsa. E tem gente, você vê numa live dessa, tem 4, 5 mil pessoas. Aí na live do pastor que está ensinando, tem 2, 3, o pastor está falando de Bíblia, ensinando, vai se converter, abandona o pecado, deixa a idolatria. Aí só tem 3 na live do pastor sincero. O pastor Ezequiel só tem 3. Mas na live das revelações, irmão, esses dias eu vi umas profetas aí, profetas entre aspas, tá? Porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem Jesus pregando o evangelho. Mas eu vi as profetas lá, irmão, cada bobeira, coisa antibíblica, e o povo estava lá direto. O povo direto.
compartilhando. Teve mais de 5.000 compartilhamentos. Falei, meu Deus, se fizer isso numa palavra de ensino, a gente estoura a boca do balão. Gente, ele profetizou como se lhe deu ordem. E houve o que depois da profecia? Houve um ruído. Verso 7. E houve um ruído. Tem até uma imagem aí, uma segunda imagem. É quando você pega um osso, ou chega para uma pessoa e você começa a profetizar. Porque avivamento é isso. Avivamento é você profetizar vida para as pessoas. Isto é avivamento. É você profetizar vida. Aí você pega um osso seco. Tem tantos ossos secos aí, irmão. Alguns vizinhos teus, alguns amigos seus. É uma encrenca danada, né? Algumas amigas suas. Mãe, é osso seco. Não tem umas pessoas, quando a pessoa é muito problemática, aí ela vem ao seu encontro. E é osso, é osso, é osso. É osso sequíssimo. É osso mesmo, é furado, irmão. É problema. Mas sabe o que você tem que fazer? Profetiza sobre essas pessoas. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a sua história. Ouvir a palavra de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Profetiza. Tem um filho, esse filho é osso, esse filho é desobediência. Começa a profetizar para esse filho. Começa a profetizar. Pastor, mas vai ficar bravo, vai frangir a testa, não vai gostar. Não tem problema, não tem problema. Faça a sua parte como profeta. Os verdadeiros profetas usam a Bíblia para profetizar. Usam a Bíblia. Tem muitos falsos profetas por aí, profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar ou falar. Eles estão profetizando, mas Deus disse: eu não os enviei para profetizar. E tem muita gente também dando crédito. Então, avivamento é profetizar a vida. Você pega um osso seco e aí você começa a profetizar. E ele, quando profetizou, está no verso 7, houve o quê? Um ruído. Pastor, mas só um ruído, pastor. Um barulho pequeno. Não é pouco? Não. Você vai ver aqui que o mais forte vem depois. Ele profetizou e aí houve um ruído. Enquanto ele profetizava, só dele estar falando as verdades bíblicas para aquele povo, houve um ruído enquanto profetizava. E aí se fez o que? Um rebuliço. O que é um rebuliço? Eu vou ensinar para você. Sabe aqueles ossos que estavam sobre todo o vale? Parece que um rebuliço, um barulhão, osso batendo no osso para lá e para cá. Houve um rebuliço. Ou seja, era a cabeça querendo o pescoço. Onde está meu pescoço? Era um braço que era, opa, cadê o meu braço da esquerda? E ele estava lá longe e tinha que vir se arrastando. Houve um rebuliço enquanto ele profetizava. E aí, depois do rebuliço, o que é que teve? E os ossos se ajuntaram. Ou seja, a cabeça que estava lá no final do vale, né, saiu de lá e veio se juntar à sua carcaça ossária. Veio. O braço que estava lá do outro lado veio, pum, houve um rebuliço. E aí cada osso se ajuntou ao seu osso. Que mais? Quando ele olhou, verso 8, eis que vieram nervos. Por quê? Na primeira profecia aqui, só houve um rebuliço e cada osso se chegou ao seu osso. Mas parecia, né, aquelas múmias de ossada. Apenas isso. Não tinha pele, não tinha vida. Aí no verso 8 está escrito: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Aí cresceu a carne. Olha o resultado de uma profecia verdadeira. Muda completamente a vida. Houve um rebuliço, depois cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia
não havia vida. Mesma coisa que quando Deus fez Adão, né? Parece que Adão estava muito feliz lá no Éden. Aí Deus diz: ih, Adão está feliz, né? Mas a gente pensa que Adão estava na solidão, estava feliz. Vou te dar uma encrenca. Vai dormir, vai dormir. Aí fez ele dormir. Aí tirou uma das suas costelas e fez a mulher. O homem deixou de ser feliz, irmão. Ele estava muito feliz que incomodou a Deus. Estava tão feliz, já. Tá bom, está muito feliz. Eu vou te dar um problema. Vou criar um problema para você. Aí criou a mulher. Mas quando Deus fez o homem, a primeira vez, se pegou no barro, fez como que um boneco, não é? E depois Deus soprou nas suas narinas e deu-lhe o espírito de vida. Assim aconteceu quando Ezequiel profetizou. Ele profetizou, cada osso se chegou no seu osso pelo rebuliço que teve. Estendeu-se pele sobre eles por cima. Estava como um cadáveres, mas sem vida. Mas não tinha neles espírito. Aí o verso de número 9. E me disse... Você vê, ele profetizou a primeira vez, mas o problema não foi resolvido. Tem crente que Deus mandou falar a primeira vez e nada aconteceu, ele para. Ô irmão, eu já falei com esse filho, ele não atendeu, não vou falar mais. Não, continue. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Vai falando. Aí ele profetizou a segunda vez. Verso de número 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito. Não, o verso 9 diz que ele profetizou. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí ele profetizou como se lhe deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E o que me chama a atenção, e se puseram em pé. Ou seja, eles estavam caídos, eram ossos secos. Mas quando ouve a voz do seu Criador, quando ouve a voz do seu Deus, a Bíblia diz que puseram-se em pé um exército grande em extremo, um grande exército, ou seja, estava tudo morto, mas agora era um exército. Deus me manda te dizer: profetiza a vida aonde a morte chegou e parece que não vai sair mais. Profetiza. Aquele homem bêbado que só, olha, é triste até para você dormir ao lado dele, bêbado, às vezes cheirando fumo, cheirando alcoolismo, e é ruim demais, mas começa a profetizar. Levanta de madrugada, vira o dedão de profeta para ele está roncando lá com a barriga para cima, vira o seu dedo de profeta e diz: eu profetizo mudança de vida para você. Eu profetizo que esse alcoolismo vai te deixar, esse fumo vai te deixar, e que você vai ser profeta na casa de Deus. Profetiza. Eu vou finalizar. Levantou-se um grande exército em extremo. Mas o que me chama a atenção, aí Deus faz a conclusão dessa visão, dizendo ao profeta, verso de número 11: e me disse: filho do homem, está vendo esses ossos aí? Senhor, tô vendo. Agora está mudado, mas eu tô vendo, eu vi tudo. Esses ossos são toda a casa de Israel. Deus estava dizendo em outras palavras: esses ossos secos é o meu povo. Gente, se isso aconteceu no tempo de Ezequiel, hoje não é diferente. Hoje nós estamos vivendo numa época de sequidão generalizada. Eu não estou falando de igreja apenas, eu estou falando de população, de povo
que se diz povo de Deus. Deus disse para Ezequiel: ó, tá vendo esses ossos? São toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Ou seja, já não tem mais solução para nós. Não tem mais solução. Aí Deus brada no verso de número 12. Portanto, a terceira vez, profetizou a primeira, profetizou a segunda, agora a terceira. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, foi quando eles deixaram o cativeiro babilônico e voltaram para Israel. A Bíblia diz nesse Salmo 137 que eles estavam sonhando, esperando esse dia da restauração, o dia que eles voltaram para Sião, eles voltaram para Israel. Gente, eu fecho as cortinas, verso 3: e sabereis que eu sou o Senhor, quando vos abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E o verso 14 é contundente: e porei sobre vós o meu Espírito. Agora Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, Espírito de Deus. E porei sobre vós o meu Espírito e vivereis. E porei sobre e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Fique em pé. Diga assim comigo: avivamento no vale de ossos secos. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Permita a minha sinceridade, mas tem hora na nossa vida, tem momentos, Vera, que a gente se sente nesse vale. Você entrou nele porque quis, mas tem hora que a gente se sente no vale. E olha para cá, só a poderosa mão de Deus para nos livrar e nos tirar de lá. Deus quer tirar alguém do vale de ossos secos hoje aqui. Pastor, eu vim para esse culto arrebentado. Eu vim para esse culto com vontade de me entregar para Jesus de novo. Eu vim para esse culto para cair aos pés de Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então eu gostaria que toda a igreja saísse do seu lugar, viesse à frente aqui. Vamos cantar o louvor e vamos orar por você. Saia depressa do teu lugar. Se eu fosse você, já estaria aqui. Venha. Venha em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Talvez você está se sentindo em um vale de ossos secos. Parece que Deus não ouve a tua oração. Parece que Deus não vê as suas lágrimas. Parece que nada acontece no mundo espiritual em seu favor. Deus está falando com você.